Nesse momento temos o prazer de receber aqui o André Campestrini, Obrigado. CFO do Curitiba, um cara com quem, né, a gente na Outfield tem bastante relação, né? Nós somos investidores do clube e acompanhamos muito de perto o trabalho do André. Então, André, brigadão por reservar aí alguns minutos para trocar uma ideia com a gente. Para isso aí, vamos fazer um bate-bola rápido, então, não sem preparação e sem combinado. Vamos entender, eu estou há pouco tempo aí no mercado, é a minha segunda Confute. E é muito interessante ver como cresceu. Eu tive em 2023, não tive a oportunidade de estar em 2024 por questão de agenda. 2025 aqui em São Paulo, nessa feira aqui, eu acho que brincando, 3 vezes maior do que aconteceu em 2023. E eu que já acompanhava outras feiras em outros mercados, tá bem legal ver o crescimento. Boa, e é legal que a gente sempre fala, né, no Sports Market Maker, sobre o processo de transformação da indústria, né, e talvez esse seja um termômetro bacana também de encontros de negócios como esse também estarem aumentando, atraindo pessoas não só do microambiente do futebol, mas também de negócios adjacentes ao futebol, né? Então a gente vê aqui pessoas de bancos, de fundos de investimento, de agência de publicidade, né? O futebol atraindo interesse de outros setores da economia. Eu até brinquei, no primeiro ano quando eu venho no mercado financeiro já de alguns anos, são quase mais de 20 anos na verdade já, tô ficando velho, esqueça disso. Mais de 20 anos pelo mercado financeiro. Quando eu cheguei em 2023 no futebol, foi quando eu cheguei no futebol, eu comecei a olhar as empresas que orbitavam financeiramente o futebol, eu quase não conhecia nenhuma. Para não ficar dando nome e vendendo publicidade aqui, eu conhecia 2 ou 3 bancos financeiros que orbitavam os times de futebol. E hoje, a gente vê vários players, além da própria Outfield, como vários outros players que são dos bancos tradicionais aos bancos mais inovadores já orbitando o futebol. E é muito legal ver isso acontecer em 2 para 3 anos. Isso é super importante, né, cara? A gente sempre fala que o futebol começa a ser visto como uma classe de ativo viável na perspectiva do mercado financeiro, do investidor. E acho que você tem uma trajetória, né? Até acho que é legal contar para quem está assistindo a gente aí a sua trajetória dentro de mercados mais tradicionais, até chegar no Curitiba, né, há 2 anos e pouco atrás. Porque muito da tecla que a gente bate, tanto com empresas em que a gente investe, quanto com clubes que a gente acaba atendendo como advisors, né, como consultores, é que a profissão de C-Level de clube de futebol ela é uma profissão nova, né? Então, sim. Como que, acho que é legal ouvir de você assim, né? Qual que é a sua trajetória até chegar no Curitiba e como que você se preparou para essa transição, se é que teve como se preparar, né? Bom, acho que eu vim me preparando em campo, né? Foi um aquecimento já dentro do campo de jogo. Isso foi muito interessante porque muito provavelmente eu não teria me colocado no mercado de futebol se não fosse pela aquisição que a Tricorp fez no Curitiba e por já conhecer a Tricorp. O fato de eu conhecer a Tricorp foi pela minha carreira anterior, né? Eu trabalhei com Private Equity Venture Capital por quase 5 anos em Family Office. Antes disso, eu passei pela indústria de varejo e indústria de fabricação, grande grupo Boticário, trabalhei muitos anos no grupo Boticário. E também, antes disso, eu ainda tive praticamente uma década no mercado de fundo de pensão, que é um mercado pouco até conhecido. Muita gente fala da Faria Lima, conhece mercado financeiro. Fundo de pensão é um business dentro do mercado financeiro, é uma indústria grande, bilionária, e também trabalha fazendo investimentos em outros negócios. Então, a minha carreira, quase tirando os 2 últimos anos, ela foi muito voltada ao mercado financeiro, Private Equity, Venture Capital e fundos de investimento. Então eu tive a oportunidade de conhecer negócios variados no Brasil, fora do Brasil, entender como selecionar onde botar o dinheiro. Então eu precisava avaliar vários pontos da cadeia do negócio, como da própria empresa. E eu acho que isso me trouxe uma oportunidade de hoje no Curitiba, por 2 anos, quase 3 anos, desenvolver o que eu vi fazer em empresas onde eu botava dinheiro, onde eu era alocador de dinheiro. E muitas vezes nessas empresas eu sentei em conselhos de operação, conselhos de negócio, conselhos de administração. Então eu tive a oportunidade de virar para o outro lado da mesa, de investidor para quem é apertado por investidor, né? Virar operador, né? Virar o operador e ser apertado pelo resultado. E vou tentar botar em prática numa indústria que tem pouco ainda, que se leva uma cadeira nova, como você disse, onde tem poucas pessoas que vêm de uma trajetória de desenvolvimento de carreira. Normalmente as pessoas largam seus empregos para ser eletivos, né? Ser eleitos numa associação, num clube associativo, ou fazem part-time, às vezes nem remunerado. Então fica difícil a pessoa se dedicar 100% ao negócio, ao business, dar uma atenção, porque ela precisa ser remunerada por alguma coisa. Então ela tem a empresa dela e então acaba fazendo trabalho part-time. Eu acho que a profissionalização, seja via SAF, seja por clube empresa, proporciona que os C-Level, os executivos, além de dar a responsabilidade pelo CPF e pelo nome,
também dedique 100% do tempo no negócio. E acaba apertando parafuso diferente e trazendo um resultado diferente. A gente sempre fala, né, da história, né, no Sports Market Maker, de você saber separar o que é modelo societário de modelo de gestão, né? Modelo societário, você pode ser uma associação, pode ser uma SAF, pode ser uma limitada, pode ser o que você quiser, mas na questão de gestão, né, você pode ser uma gestão boa ou uma gestão ruim. E a gente tem exemplos de associações bem geridas, né? A gente sempre chove no molhado, o pessoal fica bravo com a gente fala muito do Flamengo e do Palmeiras. E você pode ser também uma SAF eventualmente mal gerida ou bem gerida, né? Então é importante deixar essas duas teclas bem separadas. No meu primeiro ano, principalmente, eu sofri muito, eu ouvia muito uma frase que era: você não é do ramo. Então você não é do ramo, você não entende o que está acontecendo, você não sabe o que está acontecendo. Só que eu ouvi isso quando eu fui trabalhar no mercado de energia, que eu tive a oportunidade de ser executivo no mercado de energia. Ouvi isso quando eu fui trabalhar com o mercado de pet, ouvi isso quando eu fui trabalhar em educação, né? Você não é do ramo, sabe? Eu sempre acreditei que todo business, seja futebol ou qualquer outro business, ele depende de 3 grandes coisas: pessoas, processos e produto. Produto no futebol é o atleta, ele é o atleta da base, que eu costumo chamar de pesquisa e desenvolvimento. Quando eu abro o meu PNL, eu boto lá no COGS, mas boto lá na pesquisa e desenvolvimento. O profissional eu boto na fábrica, que já é o produto quase acabado, já está indo ali para uma próxima fase. Que dá giro, né? Que dá o giro do negócio, né? E depois, isso aqui depois é produto, processo. Processo ele começa desde a portaria até a área de supply, que é extremamente importante em qualquer business, porque é onde entra o produto da fábrica, sai o produto da fábrica, muitas vezes tem que passar por ali. Então a gente tem uma área administrativa muito importante, e depois tem pessoas que precisam muito do RH. O processo de seleção foi muito interessante no começo desse ano, de 2025, ouvir quando a gente estava dando mais uma pivotagem na estrutura de futebol como um todo, junto com o William Thomas, a turma que está lá. A gente vê os novos profissionais no mercado de futebol, dentro da estrutura do futebol ali na fábrica, começaram a dizer que nunca tinha passado por entrevistas do RH em outras empresas. Desculpa, em outros clubes de futebol. Então foi muito interessante ver que o RH está participando de um processo que não é rotineiro acontecendo no mercado de futebol. Mas como qualquer mercado, qualquer indústria, tem empresas do mesmo ramo que dão certo e tem empresas do mesmo ramo que não dão certo. Algumas são melhores resultados, outras são com um resultado mais mediano. Isso é natural. A gente vai jogando as peças, os executivos, os managers, todo time que você forma pode performar melhor ou não, seja no associativo ou seja na SAF, seja na limitada. A diferença que eu falo muito para um time, para as pessoas com quem eu organizo e negocio, é que hoje o meu patrimônio tem risco. Se alguma coisa acontecer, uma trabalhista pode tomar meu carro, pode tomar minha casa, né? Você, como executivo, responde pela decisão que você toma, né? A gente tem que ter um pouco mais... tem horas que a gente está acelerando a 200 km por hora, mas tem horas que a gente tem que dar uma acalmada e pensar assim, esse é o passo. Esse passo ele vai perdurar por 3 anos, 5 anos, 10 anos. Não é só uma gestão de 2 anos, 3 anos e você não estar mais aqui. Então, é diferente a responsabilidade. Acho que você tocou em 2 pontos bem legais, né? O primeiro é a questão do alinhamento de incentivo e foco, que a gente sempre também bate nessa tecla, né? Claro que a SAF não é a bala de prata, mas ela garante que o alinhamento de incentivo do gestor e do investidor esteja muito claro, né? Você precisa gerir bem aquele negócio precisa prosperar para que ele cresça, gere recursos, gere empregos, né? E seja um negócio, né, economicamente viável. E o foco, né? Então, se você tem incentivado a trabalhar ali, obviamente, seu foco vai ser maior, né? Você falou um pouco dessa história de, né, o cara ser eleito e muitas vezes ele largar um trabalho para trabalhar no clube, no associativo principalmente, mas você tem vários exemplos de pessoas que tinham 2 funções, né? O cara tem a empresa dele e à noite ele ia trabalhar no clube, né? Por muito tempo a gente ouvia histórias como essa, então acho que a questão de alinhamento de incentivo e foco, ela é muito importante. Quando você coloca esse tripé de gestão, isso também é bem legal, né? Pensar em pessoas, processos e produto, porque o futebol, e aí não só no Brasil, mas no mundo, ele até 15 anos atrás, ele não era pensado dessa forma. Não. Tá? Então a gente está numa indústria que é nova, em que a gente nem sempre vai acertar, né? E que você tem que testar modelos novos, né? Entender como é que você, né, garante que o RH, o organograma esteja mais bem desenhado, onde está cada peça, como é que você aloca melhor recursos, quais processos funcionam melhor, né? No Curitiba a gente passou por uma reestruturação de processos intensa, né? Desde da parte de tecnologia até chegar no campo. Tem processo, tem metodologia, tem modelagem para a gente seguir, mas também tem tentativa e erro, né? Sim. Não dá para você botar no papel e achar que aquilo vai acontecer. Então a gente passou por isso no Curitiba. A gente teve trocas de pessoas que até foram contratadas por nós mesmos, né? Dentro do próprio processo. Que é isso, tem um pouco de tentativa e erro, mas a gente também
tem metodologia. Então, como a gente começa a acompanhar o que você traçou uma meta, um processo, e ele começa a desviar, você começa a criar diagnóstico. E você começa a reagir. No Curitiba, eu digo com tranquilidade que nós tivemos 2 grandes reações ao longo desses quase 36 meses que a gente vai fazendo na metade do ano que vem. Então, assim, faz parte de qualquer mercado de indústria. O que eu costumo e gosto de dizer é que, assim, hoje, a gente não tem uma empresa de futebol. A gente tem uma empresa de entretenimento e tem futebol como principal negócio. Porque se a gente olhar, pelo menos eu gosto de olhar assim, para o futebol, cada clube hoje, com maior ou menor relevância no seu cliente, no seu sócio torcedor, é um ecossistema inteiro que toda empresa sonharia ter. A gente tem o campo de futebol, a gente tem o match day, mas a gente tem também vários outros dias que A jornada inteira. O varejo está funcionando, a marca está funcionando, branding não é só o escudo, né? Como é que você vende essa marca, esse lifestyle, talvez, com o seu torcedor. Então, a gente tem uma indústria inteira. A gente não tem só 90 minutos em um campo de futebol e atletas para comprar e vender. Tem muita coisa legal pra gente fazer dentro do negócio. Né, 1,5 milhão, 1,8 milhões de torcedores, aí a depender da pesquisa que a gente usar como referência, Nossa, né? Nossa. Que são não só torcedores apaixonados, mas consumidores ávidos, né? E tem um outro lado de melhorar a experiência continuamente, né? E absorver os aprendizados para entregar um produto cada vez melhor, e tecnologia é muito parte disso, né? Acho que tem um lado legal também de você comentar sobre todas as implementações de tecnologia que você conseguiu já fazer nesses 2 anos aí, né, na área liderando esses esforços dentro do clube. Eu acho que a gente fez muita mudança de tecnologia no Curitiba. Isso vai muito por todos os nossos investidores que permitiram apostas bem importantes. Não vou ficar aqui vendendo todos os softwares. A gente trouxe softwares que o futebol não tinha visto ainda. Inclusive, semana que vem estou voltando a São Paulo, isso foi uma novidade. Uma das empresas que a gente aplicou pela primeira vez no mercado de futebol, grande empresa, está em grandes indústrias, colocou a gente que talvez a gente vai ser eleito como o clube a implantação inovadora de 2024 para essa empresa, que ela já é uma startup, quase 500 milhões de valor de mercado, e a gente foi o primeiro no mercado de futebol a fazer isso. Então, assim, a gente provavelmente vai ganhar inovação semana que vem. Nós participamos, é que é difícil não falar nomes, né? Essa é a Paytrack, a Oracle, há 2, 3 meses atrás, nos convidou para palestrar em um painel internacional deles, porque também foi uma implantação de sucesso. E hoje, todos os nossos softwares que orbitam o nosso ecossistema, vários deles são inovadores, vários deles nós fomos o primeiro a trazer do Brasil, vindo da Europa, trabalhando em grandes clubes, não só de futebol. E a gente conseguiu fazer um ecossistema de softwares que hoje eu consigo monitorar o que está acontecendo e vai acontecer até 2028 nos nossos atletas ou no nosso próprio fluxo de caixa. Eu consigo, em questão de 30 minutos, gerar um fluxo de caixa de 24 meses. Tudo rodando dentro de software e fazendo simulação a quais a gente quiser. Comprar um jogador novo, gastar um novo. Então isso permite tomada de decisão mais rápida, isso permite economia. A gente está gastando bastante? Está gastando bastante. São alguns milhões de reais por ano em softwares, mas me permite fazer saving. Hoje eu tenho segurança de dizer que o que eu gasto por ano, a gente salvou em 18 meses com 3 vezes mais dinheiro só com um gasto de tecnologia. Então não é um gasto, é um investimento que a gente está retornando. Eu acho que em algum momento a gente pode até apresentar essa nuvem, ela é legal. A gente tem o sonho de fazer lá no Coxa um Coxa Tech, né, para mostrar todo esse ecossistema que nós criamos, que a gente só vê muitas vezes, ainda não vi no futebol, não conheço tantos, mas a gente só vê a indústria muito madura. Então isso é muito legal. Atingir o nosso cliente hoje, a gente consegue fazer uma jornada de entrada do nosso cliente sócio-torcedor de casa. Ele compra o produto dele que ele vai consumir no estádio, eu consigo saber o CPF dele, depois qual bar ele consumiu, se ele não consumiu, o que eu posso fazer para ele consumir mais, então isso é muito legal. A gente falou, né, das pessoas, do processo, e a parte de produto, que é a parte mais importante, por óbvio, né? Estamos falando de um clube de futebol com relevância nacional, internacional, um poder de marca incrível e querendo ou não, né, num processo de reestruturação, né, que pelo qual o clube vem passando desde o momento do investimento e de todo o trabalho que vem sendo feito. Acho que um ponto legal de te perguntar assim é como que você enxerga, a gente sempre fala disso, né, do ciclo virtuoso do futebol, né, como os resultados, quando você vê um time identificado em campo, expressando aquilo que a torcida espera, competindo em alto nível, né, o quanto isso afeta positivamente o todo, né, como as coisas acontecem mais rápido, melhor,
Acho que Que é a beleza do futebol, no fim, né? Diferente de outras indústrias. a gente pode trazer um monte de coisa da nossa cadeia de valor, mas o futebol vai ser o core e continua sendo o core. A venda de um atleta, muitas vezes, um atleta mediano é mais do que muitas vezes o arrecado em camisa no ano, né? Sim. E tudo mais. Então, sim, claro que é tudo um ecossistema. Como é que eu faço esse produto amadurecer mais e crescer mais? Principalmente, que eu acredito que a gente está fazendo muito no clube, é manter a estrutura de tudo para chegar no atleta. Porque o atleta, diferente de uma câmera, diferente de um microfone, ele é um produto que também tem sentimento, também tem família, também volta para casa dormir, também tem problemas. Então a gente precisa investir em psicologia, a gente precisa garantir que o salário dele está em dia, que ele não vai ter com o que se preocupar a não ser jogar. A gente criou uma área, o futebol lá criou uma área chamada Playcare para cuidar do nosso ativo. De todo o entorno da vida do atleta. Tudo. Ele, antes de chegar no Curitiba, a família, ele já está tendo aonde seleção de casa, aonde a esposa dele pode se habituar, Escolas para os filhos. Então isso é extremamente importante, porque deixou o nosso ativo mais tranquilo para performar. E também a gente precisa de gestão de dados e informações disso. Coisas muito bacanas que acontecem hoje, em questão de menos de 2 anos. A gente tinha um plantel de quase 40 atletas, com 14 atletas no departamento médico. Hoje a gente tem um plantel de 29 atletas e costuma ter 2 atletas no departamento médico. Então, isso tudo com gestão de dados pré-jogo, pós-jogo, para saber se o atleta vai lesionar, não vai lesionar, o que vai acontecer com ele. Gerenciar o treinamento. Gerenciar ele e também cuidar dele quando ele está em recuperação. Ele não deixa de participar do treino só porque ele está na fisioterapia. Como a gente faz essa conexão? Isso é extremamente importante. E, de novo, volta para a gestão de dados. Porque não é só no feeling que eu olho para um atleta, vejo. A gente talvez tenha muito feeling ainda na seleção de uma pessoa, de um jovem. Mas também coisas legais que a gente está somando com dados. A escola coxa. Hoje nós temos 2 atletas talentos no clube, no nosso time, o Morisco, um dos melhores goleiros hoje do Brasil, e tem o Ronier. O Ronier veio da escolinha coxa. Hoje a gente está passando a fazer gestão de quantos atletinhas a gente deixou para o mercado, que passaram para a nossa escola coxa e quantos estão entrando. A gente tem 5 talentos que já estão no sub-20 para o profissional, vieram da escola coxa. Escolinha de futebol. Então os dados desse produto e dessa cadeia é extremamente importante para a gente poder cuidar do ativo em todas as fases. Poder dar psicologia, hoje temos psicólogo, inclusive na escola coxa, para chegar lá um atleta maduro, um produto maduro. Como é que eu preparo ele para a Europa? Será que ele já tem passaporte, não tem passaporte? Ele já sabe falar algum idioma? Pô, vamos mudar idioma. Então essa cadeia toda, ela começa, acho eu, no RH, no administrativo, claro, no financeiro. Não adianta eu tentar encontrar o melhor jogador, porque às vezes eu trago o melhor jogador e estrago ele no meu time porque eu não tenho uma coesão. Eu não tenho uma gestão O fio condutor, né, de como as coisas do negócio. funcionam. Então a gente precisa ter uma equipe e não um jogador, 2 jogadores. Claro que às vezes 2 jogadores podem fazer a diferença, Claro. não sei disso, futebol é isso, né? Às vezes o primeiro colocado perde pro último, tem um monte de invariáveis, mas como é que a gente trabalha com dados, gestão, maturidade e informação para diminuir a invariabilidade do negócio? Boa. Show de bola, André. Obrigadão por responder essas perguntas aí. Vou deixar você Beleza. voltar pra feira aí. Valeu, obrigado, gente. Obrigadão, Valeu. pessoal. Fiquem ligados aí que a gente vai ter outras pílulas como essa aqui da Confute São Paulo. Obrigado.